A história de José do Egito certamente é uma das mais notáveis entre as histórias dos personagens bíblicos. A biografia de José desperta grande curiosidade entre as pessoas. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre quem foi José. José foi o 11º filho de Jacó, e o primogênito com sua esposa amada, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis narra a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel, inicialmente estéril, foi abençoada por Deus, tornando-se fértil e dando à luz a José e, posteriormente, a Benjamim, Gênesis 30, 22 e 23. O nome José tem origem no hebraico e significa que ele, Deus, acrescente filhos, ou possa ele acrescentar, como esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente conhecido como José do Egito, essa designação reflete a exaltação que Deus providenciou a José entre os egípcios. O nascimento de José ocorreu em Padã Arã, 6 anos antes do retorno de Jacó a Canaã, quando este tinha cerca de 90 anos. O período histórico em que José viveu provavelmente corresponde à era dos faraós Ixos, entre 1720 a 1570 a.C. José era o filho predileto de Jacó, não apenas por ser seu filho da velhice, mas também por ser filho de Raquel. Jacó presenteou José com uma túnica especial, Gênesis 37:3, evidenciando claramente sua preferência. Um exemplo notável dessa condição ocorreu durante o reencontro de Jacó com Esaú, quando José e Raquel foram estrategicamente colocados no local mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica concedida por Jacó a José poderia indicar a intenção do pai de designá-lo como o principal herdeiro. No entanto, não há uma base sólida o suficiente para afirmar com certeza essa hipótese. Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele, Gênesis 37:4. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada, Gênesis 37:11. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele, Gênesis 37:6-9. Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região, Gênesis 42:9. Na ocasião José já era o governador do Egito. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben, Gênesis 37:22. Então eles o lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa, Gênesis 39:4. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo, Gênesis 39:10. Porém José era temente a Deus, e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou para suar isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. A prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite, e coube a José interpretar tais sonhos. Vale ressaltar que os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios, e encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. O copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos, que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão, e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. O padeiro, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostava, porém vinham aves e comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia em uma árvore e as aves comeriam a carne dele.
Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó, que mandou chamá-lo no palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo, e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos na verdade eram apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. Gênesis 41:41. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia, Gênesis 41:45, e se casou com Azenate, filha de um sacerdote de On. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das tribos de Israel. Com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu, Gênesis 42:7-8. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, Gênesis 43:18, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção, Gênesis 45. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a sua decisão, Gênesis 47. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado segundo o costume egípcio, e o sepultou em Canaã conforme era seu desejo, Gênesis 50. Depois de sua longa história, José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus, e que através de sua vida Israel foi preservado. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou a 3ª geração dos filhos de Efraim, e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que seu povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que quando Deus tirasse os israelitas dali, que seus restos mortais também fossem levados por eles. Assim, José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo 13:19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai, Jacó, havia comprado, Josué 24:32. Não perca as emocionantes histórias bíblicas. Inscreva-se no canal para receber todo o conteúdo e mergulhar nas narrativas fascinantes. Junte-se a nós nesta jornada incrível. Inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo.